ao Pai. E eu tenho sido insistente com essa oração. Eu tenho pedido ao Pai que não permita que eu dê pérolas aos porcos. Ainda que Ele esvazie essa assembleia, fique apenas um. Mas que seja alguém que se comprometa em ouvir atentamente a sua palavra. Vocês me perdoem se eu me tornar chato quando um celular tocar. Quando eu vi vocês distraídos conversando com essa pessoa do lado. Isso é por amor, esse zelo, porque eu quero que vocês, desejo que vocês escutem a palavra. Então, irmãos, eu tenho pedido ao Pai que não permita que eu deite pérolas aos porcos. Ele me emudeça, eu não fale, mas que eu não esteja jogando pérolas aos porcos, ou então pregando para uma assembleia distraída, mas pessoas comprometidas. Mateus 16, 21. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitando no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Pai querido, nos abre a tua palavra em nossos corações, para que possamos tocar, ó Deus, na tua palavra viva, e ela nos toque, penetre, nos esfole e mostre, se necessário, a nossa realidade, para contristar-nos, a fim de sermos salvos em nós mesmos, para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse texto, a gente tem, talvez pela quarta reunião, a gente tem tratado sobre esse tema que Deus deseja fazer em nós, nos desmontar, tirar de nós a nossa falsa convicção, uma convicção que parte de uma mente humanizada, uma mente natural, tentando compreender e viver as coisas do alto, nos livrar das nossas afeições naturais. E nós temos aqui Jesus e Pedro, o espiritual e o natural. Jesus estava afirmando que era necessário ir para Jerusalém. Lá em Jerusalém nós tínhamos a morte, nós tínhamos o padecimento, nós tínhamos as aflições e a crucificação, a morte. Mas Pedro, ele, homem natural, ele reprova, censura Jesus e disse: de modo algum isso te acontecerá. Amados, Deus deseja nos usar. Deus deseja, como ele desejava usar Pedro. Mas Pedro, ele estava incapacitado de ser usado por Deus. Ele estava incapacitado. Meu irmão, leia João 12, 23 e 24. Meus irmãos, Pedro, ele não estava qualificado naquele momento para o serviço de Deus. Pedro estava ainda dominado por si mesmo. A Bíblia diz lá em Jeremias 17 que maldito o homem que confia no
daquele que faz da carne mortal o seu braço forte. Infelizmente, o homem natural, ele é esse. O primeiro homem que ele confia é em si mesmo. Ele faz da sua fonte natural a fonte da sua confiança, o seu porto seguro. Veja o que Jesus Cristo diz em João 12, 23 e 24. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O Senhor Jesus começa dizendo que é momento de ser glorificado. E a forma de ser glorificado é morrendo. Porque se morrer, produz muito fruto. Muitos. Quantos frutos desse tem aqui? Quantos frutos tem aqui dessa morte? Alguns frutos aqui, não tem? Nessa assembleia? Se morrer, produz muitos. Mas Pedro diz: não, isso não pode acontecer contigo. Já pensou o que foi que o nosso eu natural disse? Não. Joaquim não pode estar nessa reunião no dia 23 de janeiro de 2013. Não. Ele não pode estar nessa reunião. Roga a Deus que ele não esteja nessa reunião. Vocês sabem por que eu estou falando isso? Porque esse muito fruto, parte desses muitos frutos estão aqui. Se ele não morresse, nós não estaríamos aqui. Estaríamos no mundo, sem esperança. E você percebe o que sai da mente natural? Agora, por que ele disse isso? Porque ele amava Jesus, ele amava a si mesmo, e ele queria o bem bom. Ele queria férias, ele queria lazer, ele queria pipoca, ele queria muita coisa boa, menos morrer. Mas Jesus, ele veio para esse mundo, João 5,30. Pode ficar, deixa só o irmão abrir, se vocês não quiserem. Vocês conhecem o texto. É para os irmãos que estão lá do outro lado, que vão ouvir esse áudio, saber o texto que nós estamos referindo. Jesus disse que se o grão de trigo não morrer, ele fica só. E nós sabemos que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E graças a essa vida de renúncia, essa vida de cruz, nós estamos aqui. E também muitos irmãos que viveram o Evangelho com muita graça, desprendimento, que nos pregaram o Evangelho, que têm nos mostrado o Evangelho na sua inteireza, irmãos que têm negado a si mesmo, nós estamos aqui sendo edificados pela glória de Deus Pai. Veja o que Jesus Cristo diz em João 5,30. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Da forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Eu não procuro a minha própria vontade. Irmãos, se fosse pela minha vontade, talvez eu não estou lá porque a tentação era pequena. O prêmio era pequeno. Mas pela minha vontade, nesse momento eu estaria a 75 quilômetros daqui, fazendo algo rentável para o meu ego, para amanhã eu chegar lá na pizzaria e dizer: olha, eu quero a melhor pizza, porque eu posso. É errado nós satisfazermos as necessidades e usufruirmos, gozarmos do que Deus tem nos dado? Não. Mas é errado quando essas coisas, elas se tornam prioritárias em minhas vidas e o Senhor se torna secundário. Mas Jesus disse: eu não procuro a minha própria vontade.
E por eu não procurar a minha própria vontade, sim daquele que me enviou, eu preciso ir para Jerusalém. Mas o que que nosso eu está dizendo? O que que nosso eu pensa quando eu digo, eu vou para a reunião, vou me reunir com os irmãos? O que que nosso eu diz? Se não surgir nenhuma proposta mais interessante, eu vou para a reunião. Se não formar um temporal de chuva, eu vou para a reunião. Ou seja, eu fico sempre torcendo no fundo que aconteça alguma coisa para justificar a minha ausência. Mas Jesus disse, eu não procuro a minha própria vontade. Não que a vida da igreja se resuma em reunir. Não, irmãos. Mas eu falo que eu estou resumindo, eu estou minimizando a vida cristã normal, todos os aspectos. Meu serviço dia a dia, a minha vida de cruz, meu serviço para com os perdidos, para com os irmãos, servindo ao Senhor. Eu estou minimizando, eu estou resumindo ao reunir da igreja, mas que não se resume à vida da igreja, mas no cotidiano. Mas Jesus chega a dizer que eu não procuro. E essa, irmãos, talvez seja um dos fracassos. Seja um dos fracassos da igreja. Seja um dos declives espirituais da igreja em nossos tempos, porque nós temos vivido sob o foco dos nossos interesses, das nossas pretensões, das nossas causas, dos nossos gostos, de tudo aquilo que nós aprovamos e reprovamos. Abre Neemias, meu amado. Meus irmãos, Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, ele diz assim, eu não conheço ninguém tão nobre. Eu não conheço alguém como Timóteo, porque Timóteo não busca os seus próprios interesses, mas busca os interesses de outrem. Meus irmãos, Timóteo era um irmão que ele não tinha como prioridade os seus interesses, mas os interesses de Timóteo era o interesse de outrem. Eu vejo Paulo dizendo que te deixei em Éfeso para pôr em ordem as coisas. Talvez o clima em Éfeso não fosse o clima ideal para Timóteo. Talvez em Timóteo não houvesse uma faculdade para os seus filhos se ele fosse casado. Talvez em Éfeso não tinha uma boa renda para mantê-lo, para manter o obreiro. Talvez em Éfeso tinha muitos problemas, muitas lutas, muitos embates, mas como Timóteo era um homem que não buscava os seus próprios interesses, ele ficou em Éfeso. Estava em Éfeso. Então Timóteo era alguém nobre, porque não buscava os seus próprios interesses. E é isso que a igreja precisa compreender. Nós não podemos estar aprisionados aos nossos próprios interesses. Irmãos, Neemias é um homem nobre. E Deus está buscando homens como Neemias. Neemias, ele está em um regime poderoso. E Neemias, ele está bem. Neemias é copeiro. Neemias é uma espécie de mordomo. É um homem que tem uma influência aonde ele está. Tem um bom emprego. Tem uma boa posição. O rei o recebe. Neemias não tem falta de nada. Ele está muito bem. Mas um belo dia, Neemias sempre se preocupa com o seu povo. E Neemias pede notícias do seu povo. Neemias 1:2 até o 4. Veio Hanani, um de seus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus.
Oh, meus irmãos, ele sabe que os que foram levados para o exílio e se acharam lá na província estão em grande miséria e desprezo. E os muros de Jerusalém estão derribados. Irmãos, muro. O muro era a segurança. O muro era aquilo que mantinha de fora o que deveria ficar de fora. E o que estava dentro permanecia dentro. Mas muros derribados é sinônimo que não há limites. Está tudo junto e misturado, não há mais diferença entre o santo e o profano. Os muros estão derribados. As portas estão queimadas. Porta também fala daquilo que dá segurança. A porta fala de revelação. Nós temos que abrir a porta para algumas coisas, entrar as verdades de Deus, fechar para as mentiras. As portas também falam. Os príncipes, os anciãos estavam sentados à porta, de lá saíam os conselhos. Quando foram buscar Ló em Sodoma, ele estava sentado à porta da cidade. Ele era um príncipe de Sodoma, ele aconselhava. Quando o escravo por amor ia declarar-se escravo por amor da família, ele ia até as portas da cidade para falar com os anciãos e declarar sua confissão de escravo por amor. Mas portas queimadas, não há príncipe nas portas, não há sabedoria. Então a condição é de miséria. Meus irmãos, será que não seria essa a condição do cristianismo hoje? Miséria. Não há sabedoria, não há entendimento. As pessoas engolem todas as verdades, entre aspas. As pessoas servem a Deus na sua carne, na sua força. Já não há mais verdade nem discernimento. A igreja já não depende mais do Espírito Santo para ser guiado, mas são guiados por homens pela sua carne. E quando Neemias observa essa situação, qual foi? O que ele fez, irmão? Leia novamente o versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Amém. Irmãos, quando Neemias ouve falar acerca dessa situação de Jerusalém, ele pranteia, irmãos, e ele lamenta. Não por uma hora, não por um dia, mas por alguns dias. Irmãos, como nós temos assistido essa miséria, essa mornidão, essa apostasia no meio evangélico. Como nós temos visto. Eu sei que por muito tempo nós aqui fomos muito críticos. Fomos críticos demasiadamente, mas como diz lá em Romanos 2, ó tu que julgas os outros e não julgas a ti mesmo, pensa que escaparás do juízo de Deus, reprovando algumas coisas, mas pecando, transgredindo nas mesmas coisas. Irmãos, e eu entendo que é tempo de nós lamentarmos, irmãos, prantearmos. Sabe, irmãos, isso é lamentável. A gente entender que nós estamos nos conformando com uma situação de miséria, aonde pecado já não é visto mais como uma rebeldia para com Deus. Pecado é visto de uma forma tão normal. As pessoas ao pecarem já não mais choram, já não mais lamentam, mas vivem como que aquilo fosse uma coisa normal. Neemias tem essa percepção, graças a Deus, que Deus tem levantado homens. E na realidade, Deus tem chamado a todos nós para perceber
qual a situação do povo, que se diz povo de Deus, no nosso dia está vivendo, para que lamentemos diante de Deus, para que choremos, para que pranteemos diante de Deus, para que não nos conformemos com essa situação miserável, irmãos. Mas isso só será possível, irmãos, quando a cruz cortar as nossas afeições naturais, quando aquilo que divide os nossos corações, irmãos, quando aquilo que nos aprisiona, quando a cruz cortar. Vamos lá para Tiago 4, meus irmãos. Que texto precioso. Esse texto em Tiago 4 fala exatamente isso, irmãos. Tiago capítulo 4. Irmãos, o tempo não é tempo de vivermos, obviamente. A igreja, ela é uma igreja, um povo, é constituído por um povo alegre. Mas a igreja vive o grande paradoxo. Sabe, é um misto de alegria no espírito e tristeza também. Porque nós vivemos dias difíceis. A nossa alegria é no Senhor, mas temos aflições, pranteamos, porque tudo ao nosso derredor está errado. Tudo ao nosso redor está fora do lugar, irmãos. Por favor, a partir do versículo 3, meu amado. Não, salte. Salte. Leia o versículo 7. 4, 7 de Tiago. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Irmãos, só um instante. Perceba como ele começa no versículo 7. Sujeitai-vos a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque muitos de nós não têm resistido ao diabo. Porque o diabo, ele é sedutor, nós sabemos disso. Lá em Apocalipse diz que o grande dragão, o sedutor das nações, a antiga serpente, o grande dragão, aquele que engana as nações. Irmãos, e será que nós temos resistido aos enganos de Satanás? Porque nós só resistimos àquilo que nós consideramos ruim para a carne. Mas aquilo que é bom para o nosso bel prazer, nós dizemos sim. Nós aceitamos o vômito de Satanás. Nós não temos resistido. Nós temos resistido é a Deus. Quando nós fechamos nossos ouvidos. E aliás, Deus tem me dado uma experiência maravilhosa no que se refere àquele texto, enchei-vos do Espírito. E eu estou louco para falar para vocês sobre esse tema. Enchei-vos do Espírito. E os irmãos vão perceber que isso deve ter partido do coração de Deus e ter uma resposta de nós. Se nós não quisermos, nós nunca nos encheremos do Espírito. Mas se os irmãos quiserem, o Espírito Santo, ele deseja isso, nos encher dele mesmo, nos encher do Senhor. E isso é algo que nós cooperamos. E eu estou pedindo a Deus que me dê graça para falar desse assunto. Porque nós temos desperdiçado tanto tempo. Nós temos rejeitado tanto esse enchei-vos do Espírito, irmãos. Que é tão precioso aos olhos de Deus e ao coração do Espírito Santo. E quanto nós nos encheremos de alegria quando nos aprendemos a nos enchermos do Espírito. Meus irmãos, mas a realidade hoje, infelizmente, de modo geral é essa. Temos resistido a Deus. Temos nos sujeitado a Satanás.
Temos aceitado, sabe, as suas quinquilharias. Temos aceitado a sua moeda de barganha. Nós temos nos tornado insensatos e tolos. Como? Mas como? O próprio texto diz, 4:1 de Tiago. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Oh, irmãos, como é que Satanás vence? Como é que Satanás se torna irresistível para nós? Como? Enviando prazeres para a nossa carne. Como a nossa carne deseja prazeres. Como Pedro não queria ir para Jerusalém pelo prazer de estar com Jesus e aqui e acolá fazer uma tenda para alguém que aparecesse, para dar de comer a 5.000 pessoas e sobrar ainda pão, para ser o potentoso rei ser glorificado em Jerusalém e permanecer na sua companhia. A carne gosta de tudo isso. Mas Pedro diz, para que nós fomos chamados, irmão George? O que Pedro diz? Para que nós fomos chamados? Porque Jesus primeiro deu o exemplo. Para quê? Para padecermos. Padecermos. Quem é que quer padecer? Quem deseja padecer? A carne quer padecer? A carne quer padecer? A carne quer prazer, irmãos. A carne quer prazer. Leia novamente 4:1 de Tiago, irmão. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Irmãos, a igreja está dividida, porque somos carnais. Irmãos, de que é feito o pão? Qual é o elemento, a matéria-prima do pão? Trigo. A massa do povo de Deus é sem fermento. Fermento é dos fariseus. E como é o trigo? Como é o trigo originalmente? É um grão. Verdade? Individual, né? Mas para ser massa, o que é feito com o trigo? É quebrado, se torna pó, para que ele seja feito pão. E quando é que a igreja irá comportar-se como o verdadeiro corpo de Cristo? Como o único pão? Quando não for quebrado na alma. Se não for quebrado, a gente fala assim, com esse eu tenho afinidade, com esse é meu irmão, com aquela ali já não é minha irmã, já não tenho afinidade, eu sou um com essa aqui, com aquela eu não sou um. O que é isso? É o que ele está dizendo. De onde procedem as guerras que há entre vós? Senão os prazeres que militam na vossa carne? Mas nós servimos a Deus na carne, devemos servir a Deus na carne, irmãos. O Espírito, irmãos. Continue do versículo 2. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. E quando pede? E não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Oh, meus irmãos, misericórdia. É isso que a carne é, irmãos. A carne só visa prazer, irmãos. Por que Neemias estava lamentando a sorte do povo? Por que Neemias pega o seu animal, ele pega alguns poucos homens e vai olhar a miséria de noite, sem dizer nada para ninguém. E ele estava olhando os muros derribados, próximo à porta do rei, o cavalo, o animal dele sequer pôde passar, porque estava entulhado. Que Neemias estava olhando aquela situação. Irmãos, Deus quer que nós tenhamos visão espiritual, mas não são como aquelas pessoas. Tem gente no meio da igreja que olha para os problemas dos outros, o pecado dos outros, para criticar, para censurar, sabe?
para condenar. Neemias foi olhar para lamentar e para levantar uma estratégia. Deus já havia levantado a estratégia no seu coração, a mão de Deus era com Neemias. Ele foi olhar para pôr em prática a sua estratégia de reedificação ou de edificação da igreja. Deus não quer que olhemos para a igreja com censura e com crítica, porque a igreja, ela é de Deus. Nós não podemos, irmãos, lutar contra Deus. Nós não podemos dizer: Deus, por que tu fizesse esse irmão assim? Deus, porque assim? Nós temos que olhar para a igreja e lamentarmos. Se alguém está vivendo em pecado, colocarmos diante de Deus para pôr diante daquele que pode todas as coisas, irmãos. Mas a carne, ela sempre irá guerrear, a carne sempre irá censurar, a carne sempre irá viver em contendas e guerras. Misericórdia. Por isso que ele diz: resista ao diabo, não ceda para o diabo, porque a instrumentalidade que a carne irá usar, ela usou em Pedro. Para trás, Satanás, porque tu cogita das coisas dos homens. Irmãos, quantas vezes nós cogitamos dessa forma, coisa dos homens? Somos empecilhos para o uso de Deus. Continue, meu irmão, por favor. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Calma. É o 4 aí, né? É. Quem está diferente para infiéis? Tem alguma versão diferente aí para infiéis? 4. Adúlteros e adúlteras. Esposa infiel. Adúlteros e adúlteras. Vocês estão cedendo para os prazeres. Vocês não amam a Deus, vocês estão amando o mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele diz assim: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quem é que está no mundo? Satanás. O mundo jaz. Observe, no 2 ele diz: maior é quem está em nós do que quem está no mundo. Satanás está no mundo. E depois ele diz que o mundo está em Satanás. Aí o mundo com o seu brilho, lá vai os crentes, seduzidos, encantados com o brilho do mundo. Aí Tiago, pelo Espírito Santo, não tem outra palavra senão dizer: adúlteros, adúlteras. Vocês não compreendem que a amizade do mundo é inimizade para com Deus. Irmãos, como é que Deus vai nos usar? Como é que Deus irá levantar um testemunho em nossos dias? Se nós estamos fascinados com este presente século. Paulo diz ali em João 12, João 12:2, na parte A: irmãos, não vos conformeis a este século. Não se amoldem. Não se sintam seduzidos por esse mundo. O velho Marujo tem uma frase, inclusive ele pediu para eu meditar nisso, sobre a palavra radical. Geralmente quando falamos de radicalismo, lembramos do povo do PT das antigas, né? Dos comunistas, dos terroristas, dos ultra. Mas o que é radical? Do dicionário? Mas eu não esqueci de tudo.
Radical significa completo, última palavra ou normal. Aquilo que é normal é radical. Irmãos, se a gente não tiver essa postura de radicalismo como cristãos, nós iremos continuar sendo chamados de adúlteros. Ah, mas esse irmão é muito radical. O que tem? Não tem nada. Não tem nada demais. Continue, meu irmão. Depois a gente trata desse não tem nada demais. Outro dia. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aquele que quiser ser Sabe por quê, irmãos? Porque Deus ele não aceita um amor dividido. Vocês sabem disso, não sabem? Tem como servir a dois senhores, irmãos? Segundo a visão do Senhor Jesus? Ou há de amar um, ou há de aborrecer o outro. Não podeis servir a dois senhores. Irmãos, sabe por que a gente muitas vezes é tomado pela ansiedade? É porque o nosso coração está dividido. Enquanto o nosso coração for dividido, nós seremos ociosos, nós seremos agitados, não teremos descanso. Porque o nosso coração está dividido. Mas quando o homem, ele tem um coração integral no Senhor, quando ele ama o Senhor mais do que tudo, ele lança fora toda a ansiedade. Continue, meu amado, Tiago 4. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por vós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Irmão, você percebe? Você percebe que o que nos uniu ao Senhor, de fato, a aliança, o Espírito Santo habitando em nós, nós somos um com o Senhor. E agora a gente se comporta como uma adúltera, seduzidos e atraídos. E ele usa uma expressão que o marido pode dizer com a esposa: meu bem, eu tenho ciúmes de você. Você não tem mais tempo para mim. Entende? Você não traz mais o meu café aonde eu estou sentado. Você não me serve. Você não diz mais que me ama. Eu tenho ciúme de você. Deus está dizendo isso para a igreja, irmãos. Continue, meu amado. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amados, continue, meu amado. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Tem uma versão que diz assim: alma dividida. Alma dividida. Ô irmãos, o Senhor Deus não deseja dividir-nos com ninguém, irmãos. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, é tempo de chorarmos, irmãos, a miséria. Sabe, essa duplicidade da igreja, dividida, querendo servir a Deus e ao mundo. Oh, meus amados, Deus tem misericórdia de nós. Continue, meu amado, versículo 9. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Meus irmãos e minhas irmãs, olha o que ele está falando. Afligi-vos e lamentai e chorai. Essa é a condição que deve, a postura que deve ter um povo dividido, um povo que ainda está vivendo
sob a direção, a liderança da carne. Um povo que tem vivido em cobiças, um povo que tem vivido longe do Senhor. Afligi-vos, lamentai, chorai a vossa miséria, irmãos. O Senhor está falando para uma esposa que está dividida. O irmão Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: zelo por vós com o zelo de Deus, porque eu tenho que preparar-vos como uma virgem pura a um só esposo, a saber, a Cristo, irmãos. Como é que nós estaremos aguardando a vinda do Senhor com corações divididos, irmãos? Corações que não diz, ó Maranata. Coríntios diz, aquele que não ama o Senhor seja anátema. Mas aquele que ama Jesus, diga, Maranata, vem Senhor Jesus, eu estou te aguardando. Irmãos, se nós não nos comportarmos como uma esposa que está sendo adornada para ser apresentada ao marido, e esse adorno é as próprias vestimentas de Cristo, é Ele mesmo sendo o nosso adorno. Se nós não estivermos ansiosos, esperando a vinda do Senhor, meus irmãos, que testemunho haverá nos nossos dias? É preciso nós chorarmos, afligirmos essa situação deplorável, irmãos, dos últimos dias. Sabe, irmãos, se nós não formos incomodados, irmãos, se no nosso interior nós não formos incomodados com essa situação, se eu estiver no palco, sabe, se eu estiver na plateia, como quem está esperando o circo pegar fogo, para rir, para achar isso normal, irmãos, misericórdia, irmãos, misericórdia. Sabe, meus amados, Provérbios ou Eclesiásticos diz, há tempo de rir e tempo de... É tempo de chorar, irmãos, é tempo de chorar. Paulo escrevendo ali os Romanos 12:15, ele diz, alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Oh, meus irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, a gente deve pedir a Deus, Deus, me faz sentir a dor do meu próximo. Irmãos, Deus, só o Senhor pode fazer isso. Deus, por misericórdia, me leva a sentir a dor do meu próximo. Meus amados, e Deus é poderoso, Ele tem feito isso na minha vida. Eu tenho visto pessoas caídas no chão, sabe, levados à sarjeta por causa do pecado, e algumas vezes Deus tem me feito chorar por essas pessoas, lamentar a sua situação. Irmãos, eu estava vendo a história de Esté. Esté era uma judia que foi levada ao exílio, ao cativeiro, pelo cativeiro. Ela foi criada por Mordecai, um judeu piedoso. E o rei, um dia ele teve que repudiar sua esposa, porque ela não foi a uma festa real. Ele estava cheio dos goró e convidou a sua rainha, ela não foi. E ele decretou um pregão dizendo que toda mulher tinha que honrar o seu marido. E pediu para que se apresentasse diante dele moças belas da sua província para tomá-la como esposa. E Esté foi uma dessas moças levadas. Depois de 12 meses, 6 meses, com óleo, sendo cuidada a pele, a beleza, e 12 meses com especiarias aromáticas. E quando Esté comparece, o rei não resiste, só que ela foi muda. Todas tinham que relatar de onde eram. Ela não disse, segundo a ordem de Mordecai, de onde ela era. Mas o rei se encantou por ela. Interessante que Mordecai nunca se prostrou diante do rei babilônico. E quando o rei disse, eu não só vou enforcar Mordecai, como eu vou matar todos os judeus, porque esse povo é um povo
de lei diferente dos nossos. O povo de Deus tem que ser diferente. O povo tem que perceber em nós diferença, e isso tem que irritar os ímpios. E ele baixou um pregão dizendo: mate, faça o que quiser com os judeus. E Mordecai orientou a Ester a comparecer perante o rei, só que não era permitido. O rei tinha que convocá-la. E ela disse assim: diga para Mordecai que decrete entre os nossos irmãos 3 dias de jejum. As minhas serviçais também irão. Eu irei apregoar jejum para elas. E por 3 dias não coma. E ao 3º dia, ela diz uma frase linda que eu queria que o irmão lesse. Capítulo 4 de Ester. Oh, irmãos, alguém que ama o Senhor. Alguém que ama de fato o Senhor. Alguém que se importa de fato com os seus. 16. Ester 4:16. É depois de Crônicas, Reis, Crônicas, Ester, antes de Jó, logo antes de Jó. 4:16. Uma frase linda de alguém que chora pelos outros. Ela estava muito bem casada, ela era esposa do rei, ela era a rainha Ester, a moça linda, bela, que o rei disse: Ester, por você eu dou a metade do meu reino. Quando Ester disse: Senhor, eu quero fazer um pedido ao Senhor, ela não foi de imediato. Ela disse: amanhã eu darei um banquete e só vá o Senhor, que eu quero fazer um pedido ao Senhor. Mas ele disse: Ester, a ti eu dou até a metade do meu reino, irmãos. Oh, amados. 4:16 de Ester. Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se parecer, pereci. Se perecer, pereci. Se perecer? Pereci. Se eu morrer, mas eu morro por amor ao meu povo. Irmãos, Ester ameaçou a sua vida, ameaçou a sua alta posição de rainha, por causa de quem? Dos seus irmãos. O que João diz? O Senhor nos amou assim, deu a vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Irmãos, mas uma igreja carnal, ela vai fazer isso, irmãos? Uma igreja carnal, ela vai se importar com os outros? Mas Neemias estava chorando por alguns dias a miséria do seu povo. Irmãos, e Satanás, ele tem iludido as pessoas, para que as pessoas não vejam a miséria desse mundo. Irmãos, se esse mundo está no maligno, esse mundo está na miséria, irmãos. Mas infelizmente, porque o povo de Deus não tem visto isso, tem se misturado à miséria desse mundo, irmãos. Quantos crentes como eu correu no domingo lá? Do mundo. Quem estava lá sabe do que eu estou falando. Quantos crentes correram com medo? Domingo. Do mundo. A Bíblia diz que, falando para o mundo, diz assim: vocês, 5 de vocês vai pôr medo em 10.000. Até agora, quando vocês estiverem em pecado, até uma folha correndo, vocês correrão com medo. Quando o povo de Deus está em pecado, a coisa se inverte. Deus envia punição por meio dos inimigos. É por isso que Tiago diz: afligi-vos
lamentai e chorai a vossa miséria, pranteai diante de Deus. Irmãos, Esther não estava preocupada consigo. Aí quando eu estou preocupado comigo, eu digo assim, mas irmão, você é muito radical. Vai logo dizer assim, irmão, você agora é pentecostal, você é radical demais. Você vai impor regras? Não pode. Mas santidade é uma vestimenta que cabe para todos os filhos de Deus. Meus amados, mas enquanto nós não estivermos com o nosso coração quebrantado, chorando, meus irmãos, sabe? Veja, volta para Neemias, meu irmão. 2:17. Neemias. Pode ler. Só um instante. Deixa somente eu conferir se é o 2. Isso. 2:17, Neemias. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Irmãos, prestem atenção, por favor. O tempo já foi, mas eu queria chamar a atenção de vocês de um detalhe para a gente continuar, se o Senhor permitir, na próxima reunião. Ele diz: veja a nossa miséria. Vinde e reedifiquemos. Observe que está no plural. Vinde e reedifiquemos juntos. Eu quero chamar a atenção para essa expressão. Reedifiquemos. De quem é a função de edificar o corpo? De quem é a função de edificar o corpo? Quem é que faz o aumento do corpo? O próprio corpo. Abra então para esse povo de mente esquecida em 4:16 de Efésios, irmão. Estou chamando a atenção dos irmãos para essa expressão. Vinde e reedifiquemos. Vinde e reedifiquemos. Plural. Isso aqui não é função de um ou de alguns. É função de todos. Veja a miséria. Veja a miséria de uma igreja que não deseja avançar, de uma igreja que não deseja crescer, porque vive guerreando, vive lutando, vive desejando, cobiçando as coisas do mundo. 4:16, irmão. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta. Pelo auxílio de quantas juntas? Todas. Olha, bem ajustado. Não é desajustado, é bem ajustado, com a justa cooperação de quantas partes? De cada parte. De cada parte. De cada parte. Vinde e reedifiquemos cada parte. Continue, meu irmão. Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aleluia! Amém. É o próprio corpo. Quando nós temos essa visão de corpo, eu não quero saber se você é preto, se você é branco, se você crê em predestinação, se você crê em sei lá, coisa periférica, mas se você crê em Cristo, se Cristo é tua vida, vamos juntos lutar pela fé evangélica. Isso é o que importa. Chorar pela miséria desse povo, passar horas pedindo a Deus: Deus, tem misericórdia desse povo, me ensina como falar para esse povo, abre portas para eu falar, Senhor, tem misericórdia, salva esse povo. Lamentar, chorar essa miséria, irmãos. Só Romanos 12:5, irmãos. Amados, não nos esqueçamos. O Senhor precisa
ampliar nossa visão para a gente compreender que nós somos um corpo, irmãos. Nós não somos aqui, amados, uma instituição. Nós não somos aqui algo humano. Nós somos o corpo de Cristo. Precisamos ganhar essa visão. E o corpo, a mão não pode dar um tiro no pé. O pé não pode dar um chute no olho, também porque não pode. Sabe? O nariz não pode censurar o dedo. A orelha não pode censurar o olho. Nós somos o corpo, irmãos. Jesus disse: aquele que não ajunta, espalha. Eu sei que tem gente intrometida no nosso próprio meio espalhando, mas eles irão se ter com Deus. Mas quem tem sido chamado por Deus, ajuntemos, acheguemos-nos a Deus. Vamos juntos reedificar, juntos edificar. 12:5 de Romanos. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Nós somos um só. Um só. Nós somos um só. Um só. Um só corpo. Membros uns dos outros. Irmãos, não deixa Satanás te enganar pela tua carne. Nós somos membros uns dos outros. Oswaldo é meio azedinho. Como é que chama aquele negócio que é uma lima? É azedo? Mas é meu irmão. Eu não posso fugir disso. Eu disse só, mas só Colossenses 1:24, que vai ser a continuação do próximo reunião. Colossenses 1:24. Pois não, pode ler, meu irmão. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Irmãos, Paulo está dizendo que no meu corpo tem as aflições de Cristo, por causa de querido. No nome do nosso Senhor Jesus, nós te louvamos, te bendizemos. Porque o Senhor Jesus, Ele deu a sua vida por nós, a fim de nos reunir em seu corpo. Ele matou as inimizades e nos confiou a palavra da reconciliação. Obrigado, ó Deus. Nos ajuda a compreender essa verdade e a vivê-la por graça. Nos ajuda a vivermos uma vida de reino, a vivermos comprometidos com o reino, para a glória de Deus Pai. Imprime essa palavra em nossos corações. No nome de Jesus. Amém.